Muito bem, voltamos com mais um bloco do Superi Notícias nesta sexta-feira. Superi Notícias, o seu jornal na hora do almoço. Lembrando sempre, meu amigo, que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas toda a grade de programação aqui da Superi TV, canal 20. No primeiro bloco, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E nesta segunda parte do Superi Notícias desta sexta-feira, terei a honra de conversar com a médica psiquiatra doutora Daniele Alvim, para poder falar sobre a importância do acompanhamento de uma profissional ligada à questão da psiquiatria em relação a adolescentes e crianças. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, para a gente poder conhecer o nosso bate-papo, antes da gente se aprofundar um pouco mais no tema central do nosso bate-papo, na semana passada, na última segunda-feira, dia 10 de outubro, foi comemorado, né, o Dia Mundial da Saúde Mental. E você, como uma médica psiquiatra, tem total relação com esse assunto, né, saúde mental, que tem sido tão abordada, né, principalmente após o advento da pandemia. Eu queria que você falasse um pouco mais do quão importante é debater sobre saúde mental, falar do quão importante é ter o acompanhamento de um psicólogo, de uma psiquiatra, enfim, seja bem-vindo. Então, hoje em dia, igual você falou, né, após então a pandemia, esse assunto tem ficado assim mais em pauta. Não que ele não seja importante antes, sempre foi, né, e hoje a gente tem tentado desmistificar, Sim, né, esse tabu em relação ao acompanhamento, principalmente com psiquiatra, né? Com psicólogo, eu acho que as pessoas ainda estão tendo uma aceitação melhor, mas quando vai ao psiquiatra, tem aquele tabu assim, eu não vou no psiquiatra porque você está achando que eu tô com algum problema, tô ficando doido, né? E psiquiatra não é só para tratar casos de loucura, vamos falar assim, que os leigos chamam. A gente trata hoje de tudo e após a pandemia a gente, né, tem aumentado muito os casos de depressão e ansiedade. Não só nos adultos, que eu também trato adulto, como nas crianças e adolescentes, né? Porque eles viram um momento muito difícil aí da suspensão das aulas. Eu acho que chegou a ficar quase 2 anos inteiros suspensos, essa releitura de como ia poder passar o conhecimento de dentro de casa, né? E isso ficou muito confuso para as instituições de ensino, para a família. Então, eles passaram por esse momento de dificuldade. Outros também, provavelmente dentro de casa, perderam entes queridos. E aí, lidar com esse processo do luto, né? Porque a criança, ela vivencia e sente tudo isso que a família passa, né? O medo também, muitas notícias o tempo todo que amedrontavam e o medo de ter essa doença, de morrer, de perder o familiar, que é o seu provedor, que é o seu cuidador, a sua referência. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, a saúde mental vai estar em voga e é muito importante. E até mesmo para poder pegar um gancho, para a gente poder embalar e entrar de fato no nosso bate-papo, no assunto central do nosso bate-papo de hoje, você tocou num assunto muito importante relacionado à questão das crianças e adolescentes. E queria saber de você qual que é a importância de um acompanhamento de uma médica psiquiatra juntamente com crianças e adolescentes, principalmente neste contexto atual no qual todos nós estamos inseridos. Então, a saúde da criança e adolescente vamos falar assim, ampla, né? Porque a gente vai pensar numa criança desde o seu nascimento até os 18 anos, que a gente considera a infância e adolescência para esse acompanhamento. Então, é um período que tem vários tipos de transtornos diferentes que vêm vindo com o desenvolvimento, enfim, né? O que a gente vê mais nos adolescentes é diferente do que a gente vê na primeira infância, enfim. E é muito importante o acompanhamento psiquiátrico, até mesmo, né, quando a criança está apresentando algum transtorno, para poder identificar isso precocemente, porque quanto mais precoce a gente identifica e intervém, melhor essa criança vem alcançando os marcos, né? E isso vai repercutir para ela lá na fase adulta. Aí vão ter vários tipos de transtorno, né? A gente atende, tenta identificar e faz o norteio de para onde essa criança precisa ir, o que ela precisa
de acompanhamento. Ela precisa de um fono, né, da TO, da psicologia, para a gente conseguir fazer, porque a psiquiatria infantil ela nunca trabalha sozinha. Adulto a gente consegue ir mais um pouco, caminhar sozinho. Mas a infantil, geralmente, a gente precisa dessas parcerias que são de suma importância para o estímulo da criança, para ela conseguir alcançar, né, aquilo que ela está, vamos falar, um pouquinho atrasada em relação aos iguais da idade. Acho interessante na parte que você cita que, principalmente no acompanhamento com crianças, é um acompanhamento cercado de várias redes ou uma rede de apoio por trás. E sobre isso eu queria saber qual que é a importância dos pais nesse acompanhamento com as crianças. Então, a gente precisa dessa parceria com os pais, né? Os pais, muitas vezes, quando eles identificam algum, vamos falar assim, atraso na criança, ou alguma diferença da sua criança em relação aos outros, eles ficam muito ansiosos, muito angustiados em saber se essa criança vai poder ser normal, né? Eles gostam de usar essa palavra, se ela vai se desenvolver, se lá na frente ela não vai, né, sofrer nenhum preconceito, enfim. E isso, aí entra o nosso papel de psicoeducar os pais, né? Explicar o que está acontecendo, explicar o que pode ser feito e o que pode mudar. E também chamar os pais para essa participação, porque muitas vezes a gente faz um acompanhamento, faz uma estimulação e os pais precisam compreender que isso também precisa ser feito dentro do ambiente de casa. Não pode ficar só na responsabilidade da hora das terapias. Os pais precisam aprender como funciona, como mais ou menos as terapeutas estimulam, para também aplicar e estar ajudando em casa. Fora que os pais também precisam compreender essa dificuldade que a criança ou o jovem tem para não ficar, às vezes, o excluindo, o apontando, criticando, que isso não vai favorecer, né? Isso vai, às vezes, barrar essa criança e esse adolescente, porque os filhos, geralmente, eles querem atender as expectativas dos pais, né? E quando tem um déficit ou tem uma dificuldade, isso fica mais difícil. E se os pais cobram muito e não compreendem, mais difícil ainda fica para esse jovem. E os benefícios desse atendimento, dessa terapia para as crianças? Porque, como você mesmo bem disse, tem todo um aparato por trás para poder fornecer as melhores condições possíveis para poder fazer com que esse atendimento seja o mais benéfico possível para a vida de uma criança. Quais são os benefícios que os pais, por exemplo, já podem e podem observar após algumas sessões de atendimento? Aí vai depender de cada transtorno que a gente está falando, né? Por exemplo, se a gente fala um transtorno do espectro autista, vamos pensar assim, quase que o mais comum nesse transtorno é os pais identificarem a dificuldade da fala, o atraso, né? A criança que já deveria estar falando algumas palavrinhas e até frases, por volta dos 2 anos, ela não fala, e os coleguinhas todos falam, o irmãozinho que tem em casa, pode ser uma comparação, falou mais cedo. E aí os pais querem levar essa criança para o atendimento, né? Geralmente, quando é assim, e nem chega no psiquiatra, chega primeiro no fono, né? E aí o fono faz uma avaliação e começa essa estimulação dessa criança para ver se ela consegue, né, começar a falar, enfim. Geralmente, dependendo do grau, né, claro, tem crianças que têm um grau mais grave, não vão conseguir ter esses marcos, a criança desenvolve muito e os pais ficam empolgados com isso. Eles veem essa mudança, essas primeiras palavras, essa melhora da autonomia, enfim. Então, as terapias complementares ajudam muito mesmo. E, geralmente, os resultados são vistos, assim, logo no primeiro mês, tem criança que melhora bastante. E, claro, vai depender, igual eu falei, da gravidade de cada caso. No início da sua explanação, você falou em relação à questão, né, que depende de qual tipo de transtorno mental que a criança possui. Hoje em dia, em pleno 2022, quais são os principais transtornos que vocês, médicos psiquiatras, juntamente com psicólogos, terapeutas, enfim, quais são os tipos de transtornos que estão mais
em evidência neste momento e que vocês percebem que as crianças hoje em dia estão tendo mais relação com esses transtornos? Pensando nos transtornos de, né, desenvolvimento, que parecem bem na primeira infância, a gente tem, acho que os dois mais comuns que estão aparecendo pra gente é o transtorno do espectro autista e o TDAH, né? Jamais pensando no pessoal da adolescência, hoje, principalmente pós-pandemia, as ansiedades e depressões. Eu acho que são o que mais a gente vê. Sobre os adolescentes, nós focamos muito em relação à questão das crianças, que é de suma importância. Mas sobre a questão da importância do acompanhamento com um adolescente, qual que é a importância? E aí eu vou fazer um preâmbulo, porque a criança ainda está na fase de formação e aí quando ela possui algum tipo de intercorrência, algum tipo de transtorno, é de fundamental importância ter ali um profissional adequado para poder tentar fazer com que ela possa sair dessa situação. Já na parte da adolescência, todos nós vivemos essa fase, nós sabemos que é o momento que você tem os primeiros contatos com amigos, é o momento que você começa a perceber e a conhecer o mundo de fato. E aí, quando um adolescente tem algum tipo de transtorno, eu queria saber de você qual que é a importância de ter esse acompanhamento nessa fase da vida, que é uma fase da vida fulcral, porque você já está na escola, você já tem um contato maior com mais pessoas, seja amigos, você vai tendo um entendimento um pouco maior do que é a vida, do que é o mundo, do que é o certo, do que é o errado. Como é isso? Então, a adolescência, você sabe que é um conceito assim, um pouco novo, né? Antes não se separava muito a infância da adolescência, falava que era um evoluir natural mesmo. E hoje a gente tem esse período da adolescência, né? Que é a pré-adolescência, entre os 12 e 15 anos, e a adolescência em si a gente fala dos 15 aos 18 anos. É um período, né, de grande, assim, transformação, como se fosse um luto. Você está deixando a sua vida infantil, sim, a grande dependência dos pais, para tornar, né, um adulto. Você está chegando perto da idade adulta, sim, em que você pode ser independente, até mesmo financeiramente, né, e cortar esse vínculos com os pais, que às vezes a gente tem hoje o termo síndrome da adolescência normal, né, que o adolescente ele tende ele está se descobrindo assim como valores morais, está tentando se inserir em algum grupo, né? Que por isso que a gente vê os adolescentes andar tanto em grupo, eles tentam entrar em um grupo, ser aceitos, né? Tentam contradizer os pais, começando a se ver como um ser mais individual e mais afastado dos pais. E nesse período é muito comum que tenham alguns conflitos e algumas dificuldades da idade mesmo que podem acarretar o adolescente desenvolver um transtorno mental aí, que transtorno mental acho tão pesado falar, né? Vamos falar assim, uma depressão mesmo e uma ansiedade, né? É uma fase que eles estão, hoje pelo nosso modelo de educação, né, que é muito rígido, com grande cobrança de escolher a profissão, de render, de ter resultados, de fazer o vestibular. A gente vê aí nos últimos 3 anos do ensino médio como que é a cobrança e a fala só em relação ao resultado, em quem passou, qual que é a nota. E isso fica, né, para os adolescentes com uma cobrança muito grande, a cobrança dos pais. É a fase também de descoberta sexual, né, de relacionamentos afetivos, e que isso também vai acarretar uma rejeição, nem sempre, né, de quem você gosta vai ser recíproco e vai, né, de querer também. Então você começa a ter esse processo da negação. O famoso amor platônico. E aí isso pode acarretar tanto ansiedade quanto depressão. E aí a gente entra para poder ajudar nesse momento, né, e não deixar que esse adoecimento mental comprometa a vida social, acadêmica deles. Doutora Daniele, muito obrigado por esse bate-papo. É sempre muito, mas muito importante conversar com profissionais ligados à área da saúde, principalmente neste momento
que nós estamos vivendo, onde tem existido aí, né, esse combate e, claro, essa discussão sobre a importância da saúde mental. E é sempre muito importante conversar com profissionais como você. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, foi uma honra ter você aqui e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um excelente final de semana para todos vocês e eu volto na próxima segunda-feira. Até mais!